Dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamos-nos à mesa para um dia de reflexão. Estraguei por causa do microfone e tenho que parar outra vez. Não é preciso pôr outra vez, enfim, eu fiz sinais para os Não, meus mas é que eu três... estava a ver que eu tenho um typo no meu display name. Tem que ser uma coisa de cada vez. Pronto, avô, na próxima semana tentamos outra vez. Eu vou aí à tua casa e ajuda a conectar-te aqui no nosso dia de reflexão. Agora é novo. Sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão. Já estou a repetir. O meu nome é José Paiva, já tenho aqui comigo Zé Pedro Silva, Maria Escaja e João Maria Joné. Espero que se encontrem bem. Eu encontro-me bem, sei que não iam perguntar, mas estou bem de saúde, fiz exames recentemente, está tudo bem, espero eu. Queria saber então se vocês estão bem ou não, se já estão em pré-férias, já estamos quase a entrar em agosto. Isto é uma coisa, hoje estava a pensar sobre isso, já estamos quase em agosto. Isto realmente, o tempo passa a correr, não é? Não é? É claro que é, Digam que sim. Não tarda começam as músicas de Natal. Que, de certa forma, vamos ver. Eu gostava de saber quais são as músicas que vão passar durante as Jornadas Mundiais da Juventude. Não sei se serão natalícias, mas... Com É o certeza. Padre Borga. O Padre Borga. Mítico Padre Borga. Devíamos convidá-lo aqui para o nosso... Não podemos. Não? Pronto. Não, mas agora já nenhum padre se safa a isso. Está-se a dizer. Não sei, não tenho a certeza de nada. Não estava à espera de começarmos este podcast a crucificar um padre. Enfim. Não, imagina, eu não sei, estou só a dizer que neste momento acho que não devemos convidar padres antes da igreja se decidir. Da igreja fazer um fact-check, fact-checking Da a igreja ir lá todos os checar. padres. Está bem, ok, Estás a vamos aguardar. discriminar um bocadinho avulso. Pois, às vezes eu tenho este problema. Não faz mal, isso também cura-se com o tempo. Ninguém iria imaginar que a Maria Escaja tinha um problema com o Padre Borga, não é? Quer dizer, quase ter um problema Sim. com o Cantigas, não é? Não seria a minha aposta. Sabia de cor aquela canção muito conhecida do Padre Borga. Põe a tua mão. Põe tua mão. Acho que neste momento convidarmos padres, talvez não. Olha, mas eu tenho uma pergunta interessante, ao contrário de todas as vossas. Vocês vão estar cá nas Jornadas Mundiais de Juventude? Não, já agora, quando é que são? De 1 a 6, não é? Como é que sabes que não vais estar cá se não sabes quando é que são? Exato. Eu volto no último dia. 6 de Para agosto. fechar. Eu não sei se vocês sabiam, mas eu fui convidado para moderar uma conversa entre Deus e o padre. Mas o Todo-Poderoso recusou, eu percebo. Sim. Mas eu vou na mesma. Não sei quem é que vão arranjar, mas eu vou. Não, vou. Pronto, se é até 6, eu cá estarei no último dia. A curiosidade é que todo mundo de nós cá está. Não podes ir. Queres? Não te posso dar. O quê? Nada. Bilhete? Eu não estou bem. Pois não. O Joné também não vai cá estar. Passos de deputado? Não é fácil, é um convite. Um convite. Convite para fazer o quê? Para ir Pois. às missas. Ai, que horror. Só tens acesso às missas? Não, mano, agora a sério, é o único. Só podes ir. A 3 missas, acho. Eu já recebi convites para 3 missas. Ok. Desculpem, Isso é uma frase. Isso é uma grande só frase. informar os nossos ouvintes que a minha mãe está ao meu lado e acabou de ter um ataque de riso. Eu não percebi porquê, parece que eu nunca fui uma missa. Porque tu disseste que tenho um convite para 3 missas, isso dá um pouco, é no mínimo engraçado. Um pouco risível. Vamos continuar, porque as jornadas, portanto, são só dia 1 de agosto, vamos reservar esse tema, até temos falado um bocadinho sobre isso. Vamos já ao nosso café. Estávamos aqui, igrejas e tal, água benta, neste caso é água fria, porque vamos dizer uma influencer, uma Instagram, não sei bem o que é que a senhora é, a Joana Mascarenhas, fez um vídeo a falar sobre o que fazia com a sua filha cada vez que ela fazia uma birra, no fundo metia em água fria, não diria afogar, pareceu-me que era afogar, não era afogar, mas pelo menos meter debaixo d'água, enfim, em água fria, e as redes sociais passaram-se ligeiramente com este tema, o que levou até ao Ministério Público a abrir um inquérito à influencer que dá banhos de água fria à filha para terminar com as birras. Este título, de facto, parece que estamos num sítio qualquer. Deixa-me fazer 2 correções em abono da verdade. A história já é má o suficiente. Foram 2 banhos de água fria, não era uma coisa recorrente. E ela não submergiu a miúda, foi só até ao pescoço. Não é melhor, não é bom, mas não é tão trágico como podia ter morto a miúda. Okay. Matado a miúda. Ok.
Está bem, obrigado por essas correções. Não te vou já passar a palavra. Zé Pedro Silva, sendo a única pessoa que saiba que tem filhos nesta mesa redonda ou quadrada, o que é que te pareceu este caso? É uma prática normal? As redes sociais exageram? Se calhar a senhora não devia ter feito aquele vídeo? É caso para o Ministério Público intervir? Isto aconteceu tudo muito rápido, não é? Aconteceu tudo muito rápido. Eu acho que este vídeo, de facto, insere-se naqueles vídeos profundamente idiotas e imbecis que cada vez mais aparecem na internet, porque a internet é mesmo isto, as redes sociais são isto, e eu acho, e é assim que eu qualifico um pouco o vídeo, ou seja, julgar não dá para julgar, porque eu acho que têm que ser agora as autoridades a perceber se há um risco de maus tratos ou não. Nunca se pode inferir por aquele vídeo que há maus tratos e que aquela mãe não é uma boa mãe, que aquela criança está em sofrimento, ou seja o que for. É completamente impossível fazer essa leitura e, portanto, terão mesmo que ser essas autoridades, que em Portugal, aliás, não são muito competentes. Não digo isto em termos dos profissionais, digo isto, como sempre, que é o nosso problema clínico, sempre de meios. E também não falo a nível também das leis. Nós somos relativamente brandos, não é? Sabemos outros países em que há a mínima coisa, a criança vai imediatamente para uma instituição. Nós não somos tão austeros. E isto aqui também não estou a dizer se bem se mal. É o facto. Mas ao nível depois das avaliações e dos acompanhamentos de crianças em risco, mais uma vez, como temos em inúmeras situações neste país, temos questões de meios. E quando um caso é assim mediático, naturalmente que os meios serão, com certeza, aparecerão, óbvio, e noutras situações, porque há outros riscos de maus tratos, não apenas dar banhos de água fria para calar birras. Agora, eu não sou capaz de minimamente julgar. Consigo julgar o vídeo, sim, acho profundamente imbecil, mas isso aí é o que me aparece mais na internet. Acho que há ali já um crime, esse sim, uma vez que aquilo é um vídeo e que todos assistimos, as provas estão ali, nós não somos tribunais, não podemos lavrar a sentença de condenação, mas há um crime que é um de difusão de um procedimento que sim pode colocar crianças em risco. Portanto, a senhora conseguiu eventualmente levar pessoas mais frágeis de espírito a fazer tais coisas durante a noite a uma criança, e isso há um risco para a saúde e eventualmente até um risco de vida. Portanto, para mim, nesse aspecto apenas, portanto, não me estou a referir à senhora se é boa mãe, se é má mãe, não me estou a referir aos maus tratos daquela criança, se existem ou não, estou a referir-me a um crime que é o de difusão de uma prática que é, como é evidente, irresponsável. E isso aí ela tem que ser penalizada pela justiça e também quase como forma de educar um bocado esta gente, de dizer não se pode recomendar certas práticas, mesmo que achemos que estamos só no Instagram e que é uma brincadeira ou não interessa, não se podem dizer certas coisas. Num caso destes, o vídeo serve de prova principal? Ou eu estou a fazer a pergunta mesmo por ignorância, não sei o que é que se passa com estes casos, ou como é que isto se... Isso é a única prova que existe. A senhora, quando for ouvida, com certeza que dirá se confirmar aquilo tudo, porque eu acho que pode haver aqui, repara, estas pessoas que querem fazer vida de Instagrams e tudo isso e que querem ser influencers, há uma dose tremenda de exibicionismo. Eu sei lá se ela fez mesmo aquilo, e se fez aquilo com aquela, gostam muito de se armar, eu sou tão bruta. Não, por isso é que eu digo, é preciso fazer prova disso, não é? Por isso é certo. Que... Mas ouve lá, mas é evidente que o vídeo é uma prova, quer dizer, absolutamente. Pois, não estou a dizer que não é, estou a dizer que não é suficiente, não é? Claro que é suficiente. Ela ali afirmou que pôs a criança, submergiu a criança até ao pescoço numa piscina e à meia-noite deu um banho de água fria. Quer dizer, não há mais prova, isso é uma confissão. Ela agora teria que provar, era ao contrário, teria que provar que estava a brincar e que aquilo era um guião de ficção para Hollywood. Quer dizer, portanto, obviamente que é prova. Mas para nós é a prova de que é tonta. Uma maneira de dizer, por acaso não é assim tão óbvio que seja prova. Não, desculpa. Ela pode dizer, tipo, isto era uma história que eu estava a contar, tipo, ilustrativa de... Mais uma vez, terá que provar a figura de estilo, mas eu acho que é difícil ela ali, com base naquilo que eu vi no vídeo que eu vi, nas afirmações que ela faz, que ela explica mesmo como é que faz, não é? Sim, método, não é? Esperou por ver se a criança vinha ou não, e depois não veio, e então voltou a berrar, e então aí pegou na criança e meteu... Dizer que isto era uma figura de estilo, para dizer que só lhe deu uma festinha na cabeça, vai ser muito difícil de alguém acreditar nisso. Portanto, há ali uma prova de uma recomendação de uma prática que é manifestamente perigosa e para mim é uma prova e tem que ser sancionada, como é por demais evidente, e também para as outras, ou para os outros, isto não estamos aqui a falar no feminino, mas não é propriamente
um caso único, para as pessoas terem noção de que aquilo que dizem e recomendam na internet pode ter consequências para outras pessoas e consequências graves por pessoas em risco. Isso tem que ser penalizado. E deixa-me só terminar dizendo que sobre essa questão que tu teres dito, a questão dos filhos. Para já é para as pessoas deixarem de pôr a vida toda nas redes sociais, porque isto é um bocado a consequência disso. E depois e sobretudo quando é a questão da exploração dos filhos, porque e por isso é que eu acho que há aqui uma dose de exibicionismo da senhora que quis fazer ali uma. E eu tenho essa experiência, como eu tenho redes sociais por causa da imprensa falsa e tudo isso, eu sei muito bem que conteúdos com as famílias e com as crianças são altissimamente virais, são a coisa que mais rende neste momento. Nas redes sociais em Portugal, eu digo que é em Portugal porque há outros países que é completamente diferente. Quem está no mundo anglo-saxónico faz um blog ou qualquer coisa de cenas financeiras, tudo isso, e rende imenso, mas há aqui uma bolha em Portugal, uma coisa que se criou por uma ou duas bloggers mamãs, e então é um mercado em que fazem o post e recebem não sei quantos milhares de euros, e há muita gente a querer fazer isto, mas as crianças não são objetos de transação. Eu chego a achar que há influencers que já estão a ter crianças para fazer o parto no Instagram, para pôr as criancinhas no Instagram. Eu não sei se os vídeos chegam à internet, mas imagens chegam de certeza, porque eu já vi sem querer mesmo, de não querer ver imagens de parto. Isto é de uma gravidade tremenda e nós temos mesmo de falar sobre isto, quer dizer, não estamos a fazer unboxing de crianças. Nós os 4? Sim, nós os 4 começamos a discussão e depois ela segue por aí fora, que nós somos influencers. Segue o seu caminho natural. Sim. Influencers até ao Ministério Público e assim. Exato. Mas é isso, eu acho sim. Que nunca poderia acontecer, era o que mais faltava. Ora bem, vamos lá. Esse termo unboxing de crianças é trágico e divertido ao mesmo tempo. Vou ficar com ele. Maria, então estavas muito preocupada com os meus detalhes errados da descrição do vídeo. Ficaste de que lado da barricada? Daquele que ficou bastante irritado e queria já tirar as crianças à senhora? Ou de um lado mais analítico de que, enfim, que nem tudo é crime e temos que olhar um bocadinho melhor para o que está ali. E se concordas com estes efeitos das redes sociais, que o Zé Pedro Silva falava, que pode terminar com... concordava com esta forma de correção. Não, quer dizer, não te vou perguntar isso. Tens medo da minha resposta? Não. Depreendo é a resposta, espero eu, nunca se sabe. Não, mas as pessoas surpreendem. Eu só corrigi os detalhes, que era para... De repente a rapariga já estava a afogar a filha e não foi bem assim. Foi só bem da verdade. É lógico que não é assim que se educa uma criança, ou não deve ser assim que se educa uma criança. E um banho de água fria à meia da noite é um tipo de corretivo que eu nem não imagino o nível de agressivo que aquilo seja, não é? A pessoa está a dormir, acorda com um pesadelo. Estou a imaginar-me agora, com 30 anos, a acordar de um pesadelo em casa da minha mãe, a enfiar-me na banheira de água fria toda vestida, que é uma coisa um bocado violenta. No caso de uma criança, pode possivelmente gerar um trauma. Não acho que esta criança deva ser retirada à mãe. Acho sim que Maria, eu desculpa lá interromper, mas só para dizer uma coisa, o trauma é para a criança e para os pais, porque nós já tivemos, eu já tive que fazer isso, já tive que dar banhos frios à meia-da-noite, por uma questão muito simples, que é febres altíssimas. Sim. Não, mas para te explicar, é que o trauma, se aquela senhora fez de facto aquilo, eu quando tive que fazer por questões de febre, é traumático para os pais, porque aquilo é de uma violência, não é? Mas naquele caso temos mesmo que fazer, porque tem que se baixar uma febre e um banho de água fria é o que é recomendável. Mas, portanto, o trauma é a criança e para os pais. Sendo verdade que ela o fez, de facto há aqui uma frieza, olha, frieza como água. Sim, pelo menos a frieza parecia estar descrita no vídeo, mas enfim, não sabemos, lá está. Sim. Mas eu acho que é preciso perceber porque é que esta mãe achou que isto seria uma boa forma de corrigir ou redirecionar um comportamento da sua criança. E é assim, eu acho que uma pessoa que fala assim sobre este assunto nas redes sociais, com esta abertura e esta desenvoltura, acho que é uma pessoa que provavelmente não tem bem noção da gravidade daquele comportamento, porque eu imagino que se uma pessoa fizesse uma coisa destas por maldade, não o iria descrever em 4 stories ou 5 stories no Instagram. Não sei não. Podia ser, mas não me parece esse tipo. Aliás, eu
eu seguia essa pessoa já há algum tempo e nunca me pareceu uma pessoa má. Agora, acho que uma pessoa que expressa isto desta forma não tem muita noção da gravidade daquele comportamento, e aí sim acho que deve ser informada, devem-lhe explicar o que é uma repreensão aceitável ou não. Mas eu não recomendo que ponham as crianças na banheira de água fria à meia da noite, exceto em caso de ter que se baixar uma febre. Nesse caso também não é água fria gelada, é água tépida, coisa que eu tive que fazer a mim própria em dezembro quando tive gripe A, e é também um pouco traumatizante, mas é preciso baixar a febre. Exato, medidas hardcore, nas situações hardcore. João Maria Joné, tu também és um jovem influencer, mas não de banhos de água fria, mas tomas banhos de água fria, não é? Portanto, és o único com experiência, de facto, de campo, todos os dias da semana. Ou mais, não sei. Como é que olhaste para este caso? Entristeceu-te, divertiu-te? Achas que houve aqui um certo exagero, até do Ministério Público? Vimos logo as notícias, as redes sociais e depois o Ministério Público a dizer que abriu um inquérito. Ou de facto, bom, é assim que tem que ser. Eu o que ia dizer, para já tenho a dizer que lamento já terem passado para aí 12 minutos em que nós estamos a falar disto. Eu não vi o vídeo, não sei o que é que se passou. Estava a confiar que não me fizesse a pergunta a mim primeiro e, como sempre, calhou-me bem. E o que tenho a dizer, tinha a dizer duas coisas. Uma, o que o Zé Pedro Silva já disse, que é, parece que é num Ministério Público que se desculpa com a falta de meios, parece que é pela viralização que uma pessoa safa uma investigação, o que é um sistema de incentivos algo perigoso, eu diria. Tipo, quem é que faz o crime mais mediatizável? Boa análise, João Maria Joné, esqueci, não tinha... Olha, sim senhor, boa análise. Olha, muito obrigado, hein? Nada, sempre aqui para apoiar. Parabéns pela sua participação. Estou aqui a semana toda a fazer análise, ninguém me paga. Mas, para além disso, o que é que eu tinha a dizer mais? Tinha a dizer que a internet... Ricardo Costa, paga o meu amigo! Tinha a dizer que a internet é um fenómeno giro por ser global e transversal ao nível de classe social, origem socioeconómica, etnia, nacionalidade, maneira de educar os filhos. E eu não tenho dúvidas que um pouco por todo este país, nem vou entrar numa coisa tipo lá noutros países deve-se fazer igual, mas um pouco por todo este país, o método corretivo, o meu filho está-se a passar, vou-lhe mandar com um duche de água fria para cima, acho que é uma coisa comum, porque eu já não é a primeira vez que eu ouço esta conversa. A mim, infelizmente, nunca me aconteceu, até porque eu tenho mais ou menos o temperamento da minha mãe, portanto, se ela me fizesse isso era um bocado hipócrita, tinha de fazer isso a ela própria também. Mas acho que isto é uma coisa... Não é assim que funciona, os pais às vezes fazem coisas aos filhos que eles próprios mereciam. Não, mas eu teria toda uma coisa para dizer. Tu tens noção o que é criar... A minha mãe está aqui e não me deixa mentir, que há muita coisa, muito corretivo que ela própria devia ter levado. Estou a brincar. Sabes o que é criar não sabes, mas podes imaginar o que é criar um político, não é? Tudo tem um contraditório e um peraí que isso não é justo. Um político ou um chato? Não, mas isso é mais ou menos a mesma coisa, não é? Não sei porque é que te repetes assim, deixa que eras bom moderador. Mas pronto, tenho a dizer isso, que acho que estamos todos em níveis diferentes da compreensão do outro e do que é que é adequado fazer e o que é que não é, e no educar crianças principalmente. E a internet põe isso muito, muito a nu, porque como tens muitas realidades diferentes, pessoas que não têm sensibilidade nenhuma para compreender que isto é meio waterboarding de uma criança, andarão a cruzar-se com pessoas que se calhar ainda aplicam castigos corporais piores e com pessoas que acham que qualquer crítica a uma criança é um atentado contra o futuro da humanidade, e todos estes malucos estão lá juntos nestes debates da parentalidade, e poucas pessoas que estão a educar os seus filhos com bom senso se envolvem neste ecossistema.
O que Podia produz... aparecer uma Greta contra estes influencers. Seria interessante. Só contra estes influencers. Tenho a certeza que vai aparecer. Só ainda não estamos com tempo suficiente, mas tenho a certeza que vai. Ainda no outro dia comentaram comigo e achei interessante. Lembram-se de uma pessoa que fazia uns cartoons que era a filha pequenina a falar? Choro, Sim. Senso e birra. Sim. Ficou muito viral na pandemia. Isso foi tudo apagado. Foi? E ele disse tipo, isto não posso garantir a privacidade da minha filha, não sei o quê. Então. Ou seja, ele terá refletido, não sei bem a história, mas terá refletido... O quê? Mas passado aqueles vídeos todos? Sim. Mas okay. São vários. Mas ele fez uma publicação qualquer que me mostraram no outro dia, não me lembro também o que é que diz. Mas uma coisa tipo privacidade e não sei o quê. E eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer, que haja pessoas que cheguem a mais velhas e fiquem tipo... Já porque os filhos têm a tendência natural de se queixar do que os pais lhes fizeram, e depois porque isto é uma coisa nova e inaudita e que pode gerar confusões que nós não estamos à espera, mas não tenho dúvidas que possa acontecer. Por acaso até sou bastante próximo de duas pessoas que estão dentro deste ecossistema, porque Rita Ferro Alvim, que é uma influencer destas, é minha tia, e portanto tenho 3 primos que podem um dia vir a queixar-se disto, e às vezes falo com eles sobre isso, e a mais velha tem 12, já fez 13, e já está um bocadinho a pensar isso e não lhe faz confusão. Mas eu vi-os a crescer com isto e às vezes a dizerem tipo, não quero estar presente. E portanto eu calculo eu acho que a minha tia faz isso com bastante pedagogia e com algum cuidado com eles na conversa que tem com eles, não sei o quê, mas são crianças e as crianças podem arrepender-se do que acham em crianças, não é? Porque são crianças. Portanto, se neste caso, que eu acho que é um caso tranquilo, isto pode acontecer, não que eu veja qualquer indício disso, acho que de facto pode vir a ser um problema. E haver uma Greta Thunberg disso, não tenho a menor dúvida. Eu vou muito bem. Deixa-me só falar eu falo do meu caso. Eu há uns tempos, porque eu tenho o Instagram há bastante tempo e fazia muitos vídeos com as miúdas, pequeninas, tudo isso. E há um dia que eu fui fui-lhe explicar que ia apagar tudo o que estava para trás. Justamente para já, porque o Instagram há, sei lá, 7, 8 anos, quando começou aquilo e tudo isso, não tinha nada a ver com o que é 2011, 2012, 2013, não tinha nada a ver com o que é hoje. E para mim era essa a minha preocupação, ou seja, eu não acho minimamente que tenha, por várias razões, quer dizer, porque depois os colegas delas agora vão ver as coisas lá para trás e veem os vídeos que nós fazíamos a brincar, as miúdas todas desdentadas, a fazer palhaçadas, e eu não tenho o direito de fazer isso, tornar esse conteúdo público, e como não quero fechar a minha conta de redes sociais, porque eu acho que é um contrassenso uma rede social fechada, ou seja, prefiro ter aberta e não expor, do que ter fechada, porque para isso tem um grupo de amigos no WhatsApp e fazemos lá as nossas coisas. Agora, portanto, eu fiz isso, fui apagar todas as fotografias para trás, quer dizer, só deixei paisagens, pôr do sol e não sei o quê, e tirei fotos das crianças, porque tem essa obrigação, eu acho. Senão mais tarde ele vem-me dizer, olha lá, o que era isto, quer dizer, e as redes sociais nesse aspecto são doentias, e eu tenho cá para mim, que eu não sei se isto daqui a uns anos, porque ainda estamos perante uma novidade, não é? Eu não sei se isto daqui a uns anos não é o novo tabaco. Porque, quer dizer, há 30 ou 40 anos, a figura do homem, do Marlboro, a cavalo, do cowboy, tudo isso, o tabaco não fazia mal a ninguém. Antes, pelo contrário. Havia publicidade a tabaco em que era recomendado pelos médicos. E eu acho que as redes sociais, ao nível da saúde mental, portanto, neste caso não fará mal aos pulmões, mas ao nível da saúde mental, esta competição, este exibicionismo, esta ansiedade que se cria, é tão grave, e as marcas deviam pôr um bocadinho a mão na consciência, porque as marcas exploram isto completamente. Uma marca que, em vez de pagar a um ator, ou uma atriz, ou um modelo, ou uma modelo, não interessa, para fazer um anúncio normal, como sempre fizeram, agora exploram estas famílias, dão-lhes 1.000, 1.500 euros pelo post, ou 10.000 se forem umas grandes influencers, mas estão a explorar não só os pais e as crianças que, se calhar, se tivessem que seguir as vias da publicidade normal, não poderiam fazê-lo. Mas assim dão uma bateca de dinheiro, para a família já é muito bom, para eles em termos de orçamento de publicidade, para o budget é muito baixo, e estão a explorar aquela gente toda.
E, portanto, se as marcas não pagassem isto, depois é isto que multiplica também os posts e estas presenças e estes excessos. Eu não tenho dúvidas que esta senhora, que era uma mini influencer, eu tenho ideia que tinha 8 mil ou 9 mil seguidores, não é? Portanto, longe dos 100, 200 mil que têm as outras, devia ter uma ansiedade tremenda de ter posts que fossem muito virais para crescer, para ter amanhã 15 mil, depois 20 mil, depois 30 mil. Porque toda a gente acha que agora vai fazer vida de redes sociais, toda a gente acha que vai poder passar o ano inteiro na praia só mostrando as crianças de calção de banho. Isso não é assim. E as pessoas têm que pensar que isto não está certo, mas as pessoas têm que pensar que isto não está certo e as marcas também. Porque isto está tudo relacionado, na minha opinião. Ora bem, passamos de cafés de enxávena fria, talvez. Olha, também muito bem para... ou não? Muito interessante. Eu gostava de fechar dizendo que afinal não perdemos tempo nenhum neste tema. Vocês estão a ficar pessoas cada vez mais interessantes de ouvir. É só o que eu tenho a dizer. Não, e o café, que era supostamente um café rápido para brincarmos um bocado, está a ficar melhor com o resto. Ficou um pouco sério. Agora vamos mudar o registro. Um tema dos que estavam... Agora vamos mudar o registro e abandalhar. Bom, vamos aqui então falar aqui de sondagens e de corrupção e de artigos de opinião. Isto dá a volta um bocadinho do que se passou com o Rui Rio na sua varanda e com a polícia à mistura, mas saiu uma sondagem da Católica que diz que os portugueses andam muito preocupados com o governo, com o custo de vida e com a corrupção e consideram que o país está pior do que no ano passado. Entretanto, António Costa anda em Bruxelas, ainda hoje comentava que parece que, enfim, António Costa mora agora em Bruxelas, vai passar as férias em Bruxelas e noutros países, sem ser em Portugal, e recusou-se a responder a perguntas sobre este caso que envolve o Rui Rio e PSD. Recusou-se mesmo, disse que não vale a pena estarmos a falar sobre isto. Um jornalista, não sei onde é que é o jornalista, sei que era português. Entretanto, também escreveu um artigo de opinião, quer dizer, não sei se é bem um artigo de opinião, no Observador, onde diz não desvalorizo a corrupção, mas também não desvalorizo a mentira. Maria, muitas coisas aqui metidas, não é? Mas talvez comecemos pelo mais divertido ou mais trágico, que é esta sondagem. Muitas vezes achamos que nós, portugueses, nos estamos um pouco a borrifar para o que se passa no país, mas a corrupção, que é um dos temas mais quentes, afinal queremos todos um bocadinho saber sobre o que se passa a este nível no país, não é? Pois não sei se isso traduz para a eterna questão das votações e dos partidos, mas que é uma preocupação, até em férias, não é? É sim. E se quiseres falar daquilo que eu disse, Rui Rio, António Costa, etc., estás à vontade, este tema é mais aberto. Em relação, aliás, este tema era um dos Podes temas... escolher. Este era um dos temas... Ai, pareceu a minha mãe. Um dos temas que nós tínhamos na semana passada sobre o Costa a desvalorizar a corrupção de uma forma absurda, porque, no fundo, Costa é sempre... está a desvalorizar uma data de casos que acontecem inclusivamente no seu partido e nos seus governos, e esta desvalorização da preocupação com a corrupção pela parte de António Costa deixa um espaço onde os populismos ganham campo, os populismos anti-corrupção, e pus aspas aqui, quem está a ouvir não viu, mas eu pus aqui aspas, porque no fundo um dos partidos que mais defende a corrupção é um dos que tem eleitos com bastantes suspeitas e denúncias, e que tem ligações bastante duvidosas a pessoas bastante duvidosas, mas no fundo, ao desvalorizar este assunto, que é também uma... Eu desde sempre que me lembro da corrupção ser uma coisa falada e um tema em Portugal, até porque há bastante. Mas esta desvalorização de António Costa parece-me especialmente grave na medida em que abre um campo para virem forças políticas, nomeadamente pendendo mais para o lado da extrema-direita, virem dizer que estão a ver, o primeiro-ministro diz que não quer saber da corrupção porque eles são todos corruptos e olhem aqui nós que estamos a lutar contra isto. E isso só por si parece-me uma inconsciência da parte de António Costa, ou então é deliberado, não sei, não ponho as mãos no fogo. Mas tem alguma graça isto que estás a dizer, porque agora estava a ver aqui uma notícia do Expresso, escrito por uma pessoa que eu não conheço de facto, que dizia que Costa vira a agulha e põe ministros a ir a jogo, no caso de, por exemplo, Adão e Silva, portanto, para controlar a narrativa. Se antes estavam a desprezar, agora estão a controlar, mas vai no sentido contrário de António Costa desprezar os temas da corrupção, mas põe os seus compadres a falar nos temas. Mas os seus compadres não são o primeiro-ministro.
não são uma das figuras mais importantes do país, e é aí que nem são o secretário-geral de um partido e quem dá a cara por uma data de decisões, não é? Portanto, parece-me muito inconsciente e muito perigoso esse desvalorizar de uma preocupação, que é uma preocupação no fundo de todos nós, penso eu, desde há algum tempo e desde muitos casos mediáticos, que acho que não há ninguém que pense, não, corrupção não me incomoda muito, por acaso, acho que estamos bem, acho que isto está tudo tranquilo. O que é que me perguntaste mais? Desculpa. Se quisesses falar mas já falaste no fundo, da sondagem, no fundo, faltava a sondagem. Se surpreende estes resultados, não é? Dos portugueses estarem preocupados com estes temas, porque às vezes achamos que não, mas afinal sim, quer dizer, sondagens valem o que valem, mas não deixa de ser um raio-x do momento. Não é preciso uma sondagem, basta falarmos uns com os outros, basta termos relações sociais para sabermos que sim, que a corrupção é uma preocupação geral e que não gostamos de nos sentir enganados e que não gostamos de saber que chegamos ao fim do mês, pagamos os nossos impostos, pagamos o nosso IRS, pagamos IVA, pagamos uma data de coisas e depois há malta que está a meter dinheiro ao bolso. É lógico, ninguém gosta de saber isto. Portanto, não me parece que seja preciso uma sondagem da Católica para vir-me para... não, espera, afinal os portugueses estão preocupados com a corrupção. Toda a gente sabe que estamos. Incluindo António Costa. Também sabe perfeitamente que estamos. E o próprio António Costa devia estar. De resto, sobre o resto da sondagem, parece-me tudo... Estou aqui a olhar para ela, de resto. Percebo que os portugueses estejam muito preocupados com o governo. Agora, não percebo que estejam mais preocupados com o governo do que com a inflação e o custo de vida. Porque penso que está bastante difícil para a maioria das pessoas. Então agora vais fazer o seguinte, vais ligar a cada português que esteve na sondagem e questionar, olha, desculpe, queria só dizer, porque é que você está mais preocupado com o governo do que com o custo de vida? E depois, quem quiser pode já fazer a queixa contra é o teu TPC. A violação da proteção de dados. Exato. Não posso, por causa do RGPD. Pois é. Agora desde que implementaram isso, deixámos de poder ligar às pessoas que respondem a sondagens a chateá-las com as suas escolhas. O mundo está a um lugar muito menos divertido. É triste. Joné, aqui este tema tu a semana passada não falaste aqui no dia de reflexão sobre o caso de Rui Rio, e se quiseres acrescentar uns pauzinhos estás à vontade, mas isto vem tudo... Não falou sobre esse caso nem sobre nenhum caso, não teve cá, não é? Sim, está bem, ok, mas eu estou a falar agora do que se passou com o Rui Rio e com o PSD, porque é tudo um bocadinho à volta disso, e do outro senhor, o capitão que saiu lá do governo, o secretário de Estado. Mas para te perguntar se António Costa, tu que trabalhas em comunicação política, se de facto este desviar de atenção dá-lhe jeito, porque assim continuamos todos a falar em Rui Rio e em PSD e pouco do seu governo. Portanto, a estratégia é, do lado de António Costa, continuar a desviar-se de perguntas enquanto está lá fora. Perguntas sobre estes temas. A estratégia até é maior do que isso, porque o maior defensor até agora de Rui Rio é Augusto Santos Silva. E isso não é por acaso. É para o PS fazer um grande... Estão a ver como a gente disse, quando era o Sócrates ninguém diz nada. Agora quando é o Rui Rio e o Sócrates é tão inocente como o Rui Rio. A coisa que as pessoas do PS acusam o Ministério Público e mesmo o Rui Rio, de os políticos são todos uns malandros, como acham que os políticos são todos os malandros, vão culpar todos. É verdade que o Ministério Público pode exagerar aqui, está a exagerar aqui um bocadinho no excesso de zelo e a equiparar um bocadinho as coisas, mas por outro lado o Rui Rio não foi posto em prisão preventiva, não se acredita que vai ser julgado por 80 crimes de branqueamento de capitais e corrupção e tudo mais. Então, acho que é importante nós nem partirmos para a narrativa supostamente do Ministério Público, quem já tenha ouvido o Carlos Alexandre numa conferência de imprensa, numa conferência, como eu já ouvi nas conferências do Estoril, saberá que é a opinião dele, que os políticos são todos uns malandros, têm aqui todos dentro. Acredito que se fossem cumprir as regras à risca, iam muitos, mas todos acho um exagero. E também não podemos entrar no contra-argumento de dizem que os políticos são todos uns malandros, mas estão todos aqui por bem, e malandros são aqueles que dizem que são todos uns malandros. Calma. Importante não
usar a falácia ad Socratum ou ad Rium nesta situação. Portanto, preocupou-me um bocadinho isso durante a semana. O primeiro-ministro, de facto, tem esta maneira de fazer spin, como tu queres falar de comunicação política, que eu acho interessante, que é... não estou preocupado sobre a corrupção. Há muitos anos que eu lido com corrupção. Bem, se eu fosse ministro nos últimos 25 anos, em princípio teria contratado agentes da PJ. Se fosse ministro da Justiça, ministro da Administração Interna, primeiro-ministro e presidente da Câmara de Lisboa, teria em princípio contratado Polícia Municipal, agentes da PJ, modernizado uns procedimentos, sei lá, porque passaram 25 anos entre eu ter começado a ser ministro e continuar a ser. Portanto, comprar uns computadores e depois, passados 25 anos, poderia fazer um artigo de opinião a dizer: gastei não sei quanto a comprar computadores. Quando eu entrei no Ministério da Justiça nem havia computadores, que é para verem aqui como o menino está sempre aqui no trabalho contra a corrupção, e podia estar aqui, não é, a tarde toda em como é um combatente contra a corrupção, porque investe 3 milhões e mete mais 7 e aumenta o número de operacionais em X. É um bocadinho como o Exaltino, também faz tudo bem, porque o Eiras está muito melhor em 2023 do que em 1985. Mas é que, e se tu referes, ele nem fala disso, não é? Do seu legado, suposto legado neste artigo. Neste artigo não fala, mas há uma coisa que ele falou, por exemplo, nos debates das legislativas, e é um tema a que ele volta com alguma frequência. Eu fui o Ministro da Justiça, que coisa. Sim, está bem, e eu sou mesmo das pessoas que diz é um facto que o combate à corrupção está melhor agora em Portugal do que estava há 10 ou há 20 anos, porque os políticos há 20 anos faziam coisas que hoje em dia não podem fazer. E é um facto também que há imensa coisa por fazer. E havendo a cultura de informalidade que há neste país, mesmo um político que nós tomamos por sério como o Rui Rio vai incorrer em pequenas infrações que são típicas da cultura de informalidade que o país tem, que é aquela assessora precisava de ser do PSD e não do grupo parlamentar do PSD. Mas as slots de assessores do PSD já estão lá, aquelas secretárias que estão lá desde o Sá Carneiro, e depois são todas amigas do Marcelo e ligam-lhe a queixar-se que vão ser despedidas se ele lhes ligar, se o Rui Rio quiser fazer lá uma alteração. Portanto, é melhor o Rui Rio não se pôr em chatices, que Rui, vê lá isto, se calhar contratas pelo grupo parlamentar, que é mais rápido, e evitas aqui esta chatice. E é sempre nesta pequena informalidade que se cometem estas pequenas ilegalidades, que são graves. Era melhor que não existissem. Era melhor que isto fosse um país sério e que as pessoas cumpriam as leis. Mas pronto, isso é o fim de qualquer conversa que nós aqui possamos ter, que é muito mais do que discutir se a lei do financiamento dos partidos podia estar mais ou menos, ou sim ou sopas. Este país está cheio de leis que resolviam montes de problemas e que ninguém cumpre. Se começassem pelo enforcement das leis, eu já não me queixava nada. José Pedro Silva, para terminar esta questão, ou não, mas também tinhas falado aí em off do Marcelo Rebelo de Sousa e do que ele andou a dizer sobre isto tudo, mas a Maria pegou nesse tema de que este tema eterno da corrupção dá muitas vezes gás a populismos, e até poderás dizer-me que tipo de populismos, mas achas que isso tem outro efeito qualquer, julgando até por esta sondagem? As pessoas estão de facto preocupadas, algumas vão para a rua manifestar-se, mas ainda não houve aqueles booms de manifestações de outros tempos, ou se calhar houve, mas acho que os tempos também são outros. Enfim, é um bocadinho sobre isso, e se quiseres falar sobre o Marcelo também estás à vontade para juntá-lo à festa. Olha, eu não vou começar pelo presidente como tu sugeres, mas vou acabar com ele, salve seja. Eu começo com a questão do primeiro-ministro ter dito, não ter respondido à pergunta e não ter deixado sequer que a pergunta fosse feita. Portanto, nós ficámos sem saber qual é que seria a pergunta. Sabemos qual era o tema, não sabemos qual era a pergunta. E vou juntar isso a um comentário que fez o Diretor Nacional da Polícia Judiciária também esta tarde, ou ontem, já não sei, mas que eu vi hoje, questionado sobre já não sei o quê. O senhor Diretor da PJ diz, nós somos polícias, nós não somos comentadores nem tudólogos, como há para aí agora. E isto demonstra uma postura relativamente à comunicação e à opinião pública que é perigosíssima. Eu não tenho outra forma de o dizer.
Ele está a exagerar. Não, isto é perigosíssimo. E o Primeiro-Ministro, com a sua influência, é que mete depois por toda a estrutura da administração pública cá para baixo as pessoas a terem a mesma relação com a opinião pública. É preciso o diretor nacional da PJ saber que a sociedade não evolui apenas com polícias. Aliás, a sociedade que evolui com polícias é uma sociedade que está feita ao bife. A sociedade evolui muito mais com pessoas a pensar nela, a refletirem, mal ou bem. E, portanto, ele tem que ter uma coisa que é respeito. O diretor nacional da PJ, que acha que mete imenso medo, a mim não mete medo nenhum. E ele tem que ter respeito pelas pessoas. Que, olha, por exemplo, nós os 4 podíamos estar agora na praia. Estamos aqui, ninguém nos paga. Nós somos tudólogos ou não, porque falamos de coisas que às vezes não sabemos, não temos a informação toda, mas pensamos nelas, não decretamos sentenças. E se calhar de um erro nasce a luz, não sei onde, alguém que explica, alguém que discute também. E, portanto, eu ver o diretor da PJ com aquela basófia, dizer nós somos polícias, não somos comentadores, nem tudólogos, eu aqui digo, esse senhor, que já cometeu vários erros e que gosta muito, é também uma espécie de exibicionista, não é? Arranjou ali tinha um rapaz com problemas mentais e conseguiu montar na comunicação social um enorme aparato de tragédia e de atentado a uma universidade. Ele tem que ter respeito pelas pessoas que opinam, sejam elas quem forem, e digam elas o que disserem. Porque, como digo, a sociedade não deve evoluir com polícias apenas. Apesar de eu achar que os polícias têm uma influência tremenda e o Estado tem que ter, com certeza, forças de segurança. E, portanto, Costa, com esta maneira de falar também dos jornalistas e também dos comentadores e dos tudólogos, que falou há uns tempos, estão a pôr, de facto, em risco a comunicação. Estão a tornar as pessoas que pensam no país, mal ou bem, insisto, estão a tornar essas pessoas inúteis, palhaços. Como não são polícias nem governantes, são inúteis. Mas não são. E se queriam eles que não existissem, para não terem críticas. Habituem-se. E, portanto, acho que, de facto, há aqui um problema grave, sério. Tal habituem-se daquela entrevista famosa à Visão, não é? Sim. Eu acho que é um problema... Muito bonito. Eu acho que há aqui um problema que é mesmo grave, que é mesmo sério. Não, esse eu acompanho, pelo menos nessa... Até já discuti isso, né, nesta questão com o jornalista, não é? Há assim um certo... não me chateiem com isso. É para essas conferências de imprensa no futebol. Sim, não há, está-se a perder completamente o respeito, neste caso, pela imprensa, também pela opinião, e consegue-se tornar, de facto, toda a gente nesse meio, repito, inúteis. Depois, o segundo ponto era a questão da desvalorização dos portugueses. Os portugueses não desvalorizam, como o Primeiro-Ministro disse, ou tentou dizer, a corrupção. Há um problema aqui, é que os portugueses estão um bocado vacinados. E eu explico porque, juntando isto ao artigo de Costa. E, aliás, desculpa, muito rapidamente eu vou ler o que é que Costa escreveu no primeiro parágrafo. Não desvalorizo a corrupção e tenho demonstrado ao longo da minha vida política sem retórica e com ação. Portanto, aquelas frases que não dizem nada. Aprofundo a reforma legislativa que produzi como Ministro da Justiça, as medidas de transparência que introduzi na gestão municipal e o atual reforço sem precedentes dos meios de combate à corrupção por parte da Polícia Judiciária são uma resposta cabal ao título deste artigo, que é desvaloriza a corrupção, é a pergunta que ele faz. Ora, o problema, quais é que são aqui as vacinas? O problema é que os portugueses ouvem isto e depois lembram-se de eu nem vou ao Sócrates, nem ao Marquês, nem à destruição de provas que assistimos todos. O Marquês só se vai quando o Benfica é campeão. Podemos cortar esta parte? Enfim, sim, eu depois corto esta parte. Não vou ao Sócrates. Eu vou ao caso dos submarinos, por exemplo. Vou ao caso de um caso que teve investigações, detenções por essa Europa fora, onde Portugal estava completamente envolvido e onde em Portugal não se passou nada. Portanto, ou seja, esta ideia de que eu fiz e aconteci... Olha, eu comparo isto com quando a lei da violência doméstica se tornou um crime público. Para os políticos portugueses, o facto de a lei de violência doméstica se ter tornado um crime público era por si só uma vitória. Mas a vitória não é o crime passar a ser público. A vitória é se o crime começar a baixar. Se os números começarem a baixar. Esta é que é a vitória. Ora, o que sucedeu em Portugal a seguir a tornar-se o crime de violência doméstica um crime público foi que os números não baixaram. Subiram. E isto tem um problema. Ou mantiveram-se. Em alguns anos, noutros subiram. E qual é que é o problema disto? É porque... Mas quantas vezes, todos os anos, há celebrações no Parlamento? Foi há 1 ano, ou foi há 10, ou foi há 5 que tornámos o crime de violência doméstica público. Então, e a correspondência disso com a segurança das mulheres? Porque o que é que acontece? Quando tornamos um crime público, às vezes o crime tornar-se público e haver a denúncia que não seja por parte das próprias vítimas, sucede que torna-se um gatilho, há um desenlace porque o Estado não conseguiu acompanhar e dar segurança
ao denunciante, ou neste caso nem ao denunciante, é à vítima. Porque o denunciante pode não ser, neste caso, a vítima, porque o crime é público. Portanto, o Estado aprovou uma lei, não montou o sistema de segurança à volta, e os números, como digo, mantiveram-se ou agravaram-se. Mas eles batem palmas e acham que fizeram o papel deles. Eu fico parvo. E o Costa, e o primeiro-ministro António Costa é a mesma coisa. Escreve um artigo a dizer: eu desvalorizo a corrupção. Meus amigos, eu fiz isto. E uma pessoa vai a ver e diz: olha, figura submarinos. Portugal foi um país que fez figura de urso na Europa, porque os outros todos com problemas e nós parece que não passou por cá nada. A Operação Marquês. E quantos outros casos? Portanto, quer dizer, não se pode dizer que fez e aconteceu quando nós temos completamente a percepção, e essa percepção é legítima, de que não há consequências. E no fundo não se percebe bem para que é que António Costa então escreve aquele artigo, não é? Se consegue desmontar tão facilmente, aquilo convence quem? E escreve aquele artigo, António Costa, quando teve tantos anos ao lado de aquele que é o suspeito principal, já com acusações dos maiores casos de corrupção. Enfim, outros não tivemos conhecimento, porque, como eu digo, nem sequer houve investigação, mas esteve ali ao lado e não viu nada. E como eu sempre defendi, António Costa, neste aspecto, vai ter sempre uma cruz às costas. Que é, e eu não tenho dúvidas disto, relativamente ao que se passou nos governos de José Sócrates, e como sabemos, há acusações já formais de corrupção, António Costa ou era cúmplice ou era lorpa, porque toda a gente viu, muita gente escreveu, quantas pessoas não escreveram e foram perseguidas por isso, em que havia suspeitas fundadas de problemas no governo. E quando as pessoas escreviam isso, estavam feitas ao bife. Eram corridas não sei onde, tinham problemas, porque havia uma perseguição à opinião. E António Costa, que tem com certeza mais informação do que os tais documentadores, que os tais tudólogos, não se apercebeu nada. É que António Costa podia ter feito uma coisa como fez o ministro das Finanças, Teixeira, não era o Teixeira, agora não vou lembrar, o que se demitiu logo ao início em 2005, foi da Caixa Geral, eu já vos digo. Pergunta para Queijinho, eu posso ir ver. Bom, mas vejam, quando José Sócrates toma posse em 2005, passado poucos meses, demite-se o Ministro de Estado e das Finanças, com uma carta em que dá logo sinal... Campos e Cunha, exatamente. Campos e Cunha foi um ministro que percebeu que ali se passava. E que escreveu. Pirou-se. Aliás, uma coisa parecida com o secretário de Estado de Santana Lopes, que também escreveu uma carta a dizer que havia instabilidade dentro do governo, tudo isso, mas Campos e Cunha escreve uma carta onde também nos dá sinais. E os sinais que ele tinha era de pressão na Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, ele disse, isto não está certo, eu vou-me embora. António Costa nunca disse, isto não está certo, eu vou-me embora. Sempre esteve lá, mas nunca desconfiou de nada. Então é pouco perspicaz. E eu preferia um primeiro-ministro de olhão. E, portanto, vir-me para aqui dizer que é o grande combatente da corrupção, epá, isso é uma piada. Isto é uma andota. Pronto, e para terminar, termino só com o Presidente da República, que é outra andota no sentido em que nos veio pedir outra vez aquela calma. O Presidente Milan Kundera morreu há uma semana e tinha escrito a insustentável leveza do ser. Neste caso, Marcelo Rebelo de Sousa é a insustentável leveza de não ser. Porque irrita um bocado quando ele percebe que há, e aqui já li com a questão do Rui Rio, quando nós percebemos que há questões graves, ele vir dizer aqueles alertas sempre de não andem à bulha, política é isso. Calma, aquela coisa, calma. É, porque Marcelo Rebelo de Sousa, por isso é que ele pode ir à praia, por isso é que ele pode tirar selfies, por isso é que ele não precisa de segurança. Porque ele não se mete com ninguém, ele é um anjinho. Só que Portugal precisa, como qualquer país, sobretudo quando estamos a falar de mais alto magistrado da nação, de quem ponha ordem nisto. De quem não tolere certas coisas e enfrente certos poderes, e há alguns obscuros. E quando se enfrentam estes poderes, tens que andar com segurança. Marcelo pode ir à gelataria comer um geladinho, porque não faz mal a ninguém. E quando nós quando nós vemos estas crises, que são crises de facto, quando há esta entrada em casa de um ex-líder de um partido, quando ainda não há qualquer razão que sustente tal coisa, a apreensão de telemóveis, tudo isso, o Presidente da República não pode dizer, não, sejam amigos, calma, temos aqui a Constituição, sejam amigos. Não, Marcelo quer ser esta pessoa, quer andar a passear pelo país e a tirar selfies e a comer gelados, mas há pessoas que querem que Portugal entre um bocado nos eixos. Tens saudades de um determinado Presidente da República com outro estilo mais corpulento? Não tenho saudades. Estás a falar de quem? De Cavaco? Por exemplo? Não, Cavaco inventou um espião em Belém, tinha lá as suas... Não estou a comparar com ninguém, estou a comparar se calhar com o soldado desconhecido. Alguém que nós precisamos avidamente e que precisa de andar com segurança na rua porque está a enfrentar
certos poderes que está-se a meter com certos... Poderá ser Rui Rio. Poderá ser Rui Rio. Mas, portanto, acho que é um bocado a cereja no topo da bolo. No bolo. Estás a pedir Rui Rio, tens noção disso? Sim, exato. Era isso. Eu não sei, vocês sabem qual é que é a minha opinião sobre o Rio, mesmo em relação às legislativas, não é? Eu não sou propriamente... Sim, a semana passada deixaste bem vincado. Não faço ideia, acho que tinha que ouvir o que ele pensa, mas lá, temos um Presidente da República que também só funciona picado, como o próprio reconhece, não sei se isso é a melhor. Agora, só espero é que não venha mais uma vedeta da televisão, como era Marcelo, só espero que venha um político a sério, como nós precisamos, ele que se crie, que se forma a onda, mas alguém, como eu digo, que enfrente isto e que não me venha para aqui dizer, quando nós assistimos, porque isto até é bipolar, nós ficamos todos esquizofrénicos, com todo o respeito, a pessoa vê os problemas e que têm que ser enfrentados, quer dizer, todos os países têm os seus problemas e temos que enfrentá-los, temos que resolver, e depois aparece o Presidente, quase como foi os incêndios, quando foi aquela crise dos incêndios, um incêndio daquela dimensão, o Presidente não tinha a obrigação de saber, mas também não tinha a obrigação de ir para lá dizer foi feito tudo o que era possível, para passar de uma semana estar a fazer uma intervenção em Belém, admitir a Ministra da Administração Interna. Num dia estava tudo bem, foi feito tudo o que era possível. Passado 15 dias a Ministra tem que se ir embora porque foi tudo feito de forma errada. E Marcelo reage assim a tudo na vida. E agora é a mesma coisa. Vem-nos pedir, sejam amigos. Mas qual sejam amigos? Não sejam nada amigos, isto tem que se resolver. Muito bem. Amigos, esses sim, amiguinhos, vamos passar aqui para o último tema, que é aquilo que aconteceu no Stop, portanto, a Câmara Municipal do Porto, de Rui Moreira, não de Rui Rio, mas de Rui Moreira, mandou fechar lojas e estúdios do centro comercial Stop. A autarquia justificou a operação com uma falta de licenças de utilização e agora esta Associação de Músicos deu o alerta de que cerca de 500 artistas ficam sem ter para onde ir. Chamo agora a especialista neste assunto, Maria, porque estamos perante, pelo menos do que eu fui vendo, de uma tragédia que estava na iminência de acontecer, ou não, ou podia ter, sem ser a parte da polícia, que de certeza que vais discordar, mas isto podia ter sido resolvido de outra forma. Ou já podia ter-se resolvido há mais tempo, porque do que eu depreendi é que isto é um problema já antigo, que agora teve este desfecho brutal, diria. Isto é um problema antigo. Primeiro vamos contextualizar o que é o Stop. O Stop é um antigo centro comercial no Porto, com mais de 100 lojas, em que a maioria delas estavam neste momento alugadas a artistas para estúdios e salas de ensaio. E há bandas ainda hoje bastante importantes, como o Ornatos Violeta, como os Bandemónio, que tocavam com a Pedra Brunhosa, como os Glockenwise, que começaram lá os seus trajetos. Pedra Brunhosa que se colocou, de certa forma, ao lado... Não estou a falar do Pedra Brunhosa, nem... Não, mas é só para dizer, porque ele esteve lá e ponham a falar do Pedra Brunhosa. Sim, certo. Não quero falar de Pedra Brunhosa, porque para mim Pedra Brunhosa não contribuiu em nada para este debate. Okay. Continuando o que eu estava a dizer. Portanto, o Stop era um sítio onde muitos artistas da música no Porto tinham as suas salas de ensaio, os seus estúdios, e que, portanto, tinham uma importância enorme para o tecido cultural da cidade e para a produção de música na cidade do Porto. Este problema já era antigo e o senhorio fez um levantamento do que era necessário, e inclusive há um projeto aprovado, só que o projeto era demasiado caro para o que ele podia pagar. E então houve... Estou a citar loosely, mas será qualquer coisa parecida com isto. Houve uma exposição à Câmara e um pedido de ajuda no financiamento desta obra, e a Câmara não acedeu, e parece que disse para ele não se preocupar muito, que isto resolvia-se e que não havia... Está descansado. Houve uma proposta da Câmara para um silo, para uma reconversão de um silo, que não servia os artistas da mesma forma que aquele espaço, que não era viável, e o que se pediu foi que, não havendo possibilidade de manter o Stop, que houvesse uma solução equivalente. Ontem, os artistas que foram ensaiar ou buscar o seu material, ainda por cima, estamos a falar de julho, que é julho e agosto são provavelmente os meses do ano com mais concertos, em que as pessoas têm que entrar e sair, tirar o material, guardar material, ensaiar e tudo mais. Quando chegaram lá, depararam-se com o edifício fechado pela polícia e aqui estou a citar um amigo meu que tem lá a sua sala de ensaio, teve que ser escoltado pela polícia
para entrar na sua sala de ensaio, para tirar o seu material. E estava toda a gente bastante incrédula com ter que ser escoltado para ir buscar os seus pertences à sua sala de ensaio. Não houve um aviso prévio sobre este encerramento, e é muito grave, e não é só muito grave por ser este sítio, é muito grave porque é fruto de anos e anos e anos de políticas de presidentes do Porto, alguns que roçam a tirania, como é o caso de Rui Rio e como é o caso de Rui Moreira, de uma decisão consciente de dificultar a produção cultural e a fruição cultural na própria cidade do Porto. Isto não é novidade. E é bastante revoltante, e é revoltante a impotência que nós, pessoas ligadas à música, sentimos em relação a isto, porque é um espaço... Entretanto, Adão e Silva já se meteu ao barulho e eu creio que a música, como tem ganho algum destaque internacional, a música portuguesa, tenho alguma fé que este assunto se vai resolver, ao contrário de outros que nunca se resolveram. Eu espero mesmo que este assunto se resolva, porque este espaço não eram 3 salas de ensaio, eram mais de 100. Sim. É um equipamento como não existe em mais lado nenhum. Lisboa não tem um equipamento correspondente. Não existe. E é tão magnífico, que não só devia ser preservado, como devia ser replicado. E eu acho inacreditável que Rui Moreira tenha, e que a Câmara Municipal do Porto tenha a lata de encerrar este espaço de uma forma tão violenta, deixando uma data de artistas sequer... eu penso que a altura do ano escolhida para fazer isto também não foi ao acaso, porque Rui Moreira sabe perfeitamente que nestes meses os artistas não têm capacidade para fazer um braço de ferro, deixando as coisas lá dentro e lutando pelo seu espaço, porque as pessoas têm que trabalhar. E estes são os meses onde os artistas mais trabalham, a maior parte, não todos, mas muitos deles. Portanto, nem sequer têm hipótese de fazer o braço de ferro com a própria Câmara, porque precisam do seu material para ir tocar, precisam do seu material para os concertos, precisam do seu... Isto eu acho insultuoso mesmo o que Rui Moreira fez, e digo-vos que desde ontem que estou mesmo muito, muito, muito irritada com toda esta situação e com a forma como não só a Câmara do Porto, mas tantos outros órgãos e muitas vezes o próprio governo lidam com a cultura. É sempre o parente pobre, é sempre o primeiro a ser fechado, e na pandemia foi assim, é sempre o primeiro a ser cortado. É sempre e agora de repente... Deixa-me ouvir, porque isto fez certo, aqui sim. Coisa. É sempre o primeiro a perder financiamento, é sempre o primeiro a perder ministério, é sempre o primeiro a ser... Estão a ouvir palavras em inglês, desculpem. É sempre o primeiro a ser cancelado. Está em estágio para Nova Iorque. Exato. Espera aí. Mas depois, quando há uma pandemia, quando há um momento mais aflitivo, leiam livros, ouçam música, vejam estes filmes, já viram, olhem esta playlist tão bonita que é, ouçam estas canções, vamos fazer uma roda de livros, vamos fazer debates online, vamos fazer tags no Instagram e no Twitter para com os álbuns preferidos para as pessoas ouvirem. Mas depois, quando é necessário alguém se chegar à frente e proteger efetivamente uma classe que só por si já luta a vida inteira, e é cada vez mais complicado. Se de alguma forma a liberalização do mercado de música e a facilidade de aceder a estúdios de gravação, ao próprio equipamento, à própria distribuição digital das canções, se tudo isso foi facilitado, por outro lado, há uma data de equipamentos de criação e de manutenção de música e de outras artes que são permanentemente ou fechados, ou menosprezados, ou que se deixam apodrecer para depois se fechar. E eu acho isto revoltante. Isto toca-me muito perto, é verdade, eu sei, mas revolta-me a sério. Muito bem, Zé Pedro Silva, sobre este tema, um exercício ingrato e até meio moralista. Se isto acontecesse em Lisboa, não há um espaço assim, mas se acreditas que Carlos Moedas seria ainda mais rapidamente crucificado do que Rui Moreira? Ou achas que não? E já agora o que é que pensas sobre este caso? Isto é ainda muito cedo, mas já dá para perceber, quer dizer, houve uma intervenção policial, as pessoas tiveram que sair e ficaram sem o seu espaço para trabalhar. Porque supostamente acabou-se a licença. Tendencialmente, não havia já licença. Tendencialmente, um autarca direita vai ter sempre problemas com o pessoal das artes. Enfim, a vida como é.
Mas aquilo que eu acho é que, de facto, tem que se dar tempo ao tempo para perceber em concreto. Eu acho que os artistas saltaram um bocadinho, acho que tiveram assim uma reação um bocado precipitada, porque é preciso perceber, eu só consigo avaliar Rui Moreira sobre isto daqui a um mês, talvez, porque aquilo que eu li foi que há questões de segurança, e eu acho que temos que respeitar essas questões, até porque se de facto houvesse um problema, a responsabilidade seria da Câmara, não é? Portanto, há questões de segurança que têm que ser, como é evidente, observadas. E depois isto já sabemos como é que é, estamos em Portugal, nós sabemos como é que é, vai andando, quando vai andando passaram 20 anos, não é? O que eu acho é que, eu concordo com a Maria no aspecto em que estas pessoas têm que ser... A questão de se esta altura do ano, se não em concertos, não havia altura boa, porque se tu fizesse isto quando não há concertos, toda a gente ia dizer, meu Deus, logo agora que não há concertos e que eles não têm trabalho, que não podem ir para lado nenhum, que não têm dinheiro, fizeram isto nesta altura. Portanto, não há boa altura para entrar uma polícia e meter gente na rua. Isso não existe. Não há nenhuma boa altura para isto, atenção. Pronto, então se fosse no inverno não seria uma boa altura. Não há boa altura exatamente, para aquele espaço. Não, isto Sem só para dar uma dizer... solução. Pronto, só para dizer que mas é que a questão é que há uma solução. A Câmara, isso é que foi o que eu li. A Câmara apresentou a escola, que acho que até a Associação Cultural achou boa ideia, porque é muito próxima do stop. Portanto, ou seja, precisamos de tempo para perceber se a Câmara é uma que está contra a cultura, quer acabar com esta gente toda, expulsou-os como se fossem meliantes, se é esse o caso, se não apoia a cultura, ou se vai apoiá-los e se vai arranjar uma alternativa. Eu duvido que possa fazer obras no stop, porque aquilo deve ser um privado que está desejoso de fazer milhões com aquilo, mas isso com todo o respeito. Nós não podemos culpar Rui Moreira. Não é. É um privado que queria manter aquele espaço ali. Então pode fazer obras. Por que é que ele não faz as obras? Eu expliquei isso no início. Não, mas é que as obras eram demasiado caras. O que é demasiado caro para o que ele pode pagar? Então, não quer fazer as obras. Mas desculpa, Zé Pedro, é um equipamento cultural com um valor inestimável. Mas deixamos isto tudo a Deus dará? Então só o quê? Vamos ter cidades que são só hotéis e prédios com alojamento local? Isso é, repara, eu acho que isso é cultura. Isso é um bocadinho, isso é o Maio de 68, isso é aquela coisa romântica, agora vimos todos para a rua e querem acabar com a cultura. Aquilo que eu vi foi uma proposta da Câmara alternativa. Aquilo que eu vejo é que aquele é um espaço privado e, portanto, imagino que o senhorio diga umas coisas aos artistas e outra coisa à Câmara. E portanto, o Rui Moreira, se tu me perguntares se a Câmara licenciar um hotel daqui a 15 dias, por isso é que eu te dizia, temos de dar tempo ao tempo. Se porventura escorraçarem dali os artistas e fizerem daqui um hotel, estou completamente de acordo. Completamente de acordo convosco, com os artistas. Não é? É que nem sequer pestanejo. Farto de hotéis e de cafés de merda e de brunch e de restaurantes com bicicletas na parede. Farto disso. Específico, adorei. Farto disso completamente. Mil vezes o stop até a cair. Bancos altos de metal, cabrões. Hã? Bancos altos de metal, cabrões. Tudo isso. Para desconfortáveis. Porque é que alguém faz aquilo para alguém se sentar? Aquilo devia ser para torturar alguém. Exatamente. Não, isso aí estou completamente de acordo. Encostas, são aqueles da Seclume, com cores, metal com cores, não têm encostas, super desconfortável. É, só para ficar bonito na fotografia do Instagram, é terrível. E, portanto, completamente farto disso, completamente farto dos hotéis, dos investimentos, dos condomínios privados, dos apartamentos de luxo. Nesse aspecto estou completamente de acordo, mas temos é que ver o que é que a Câmara vai fazer. É que uma pessoa bate com a cabeça porque estão demasiado suspensos para baixo. Exato. Era terraplanar. Era terraplanar. Era o bulldozer. Vocês estão a perder a oportunidade de ficarmos aqui com estas pequenas coisas a tarde toda. A lembrar, mas eu acho que a bicicleta na parede acho que ainda é melhor, e o cestinho de frutas, e aqueles que são todos green e os que têm as palavras em inglês. Não, you only live once. São todos green e new age, e depois as plantas são de plástico, eu acho. Espera, e as cadeiras todas diferentes umas das outras, vintage, e os pratos também. E as mesas foram buscar ao ferro velho. Todas as coisas com abacate, até os talheres têm abacate já dentro deles. É tudo, sim, são feitos de abacate mesmo, dá para comer. E os smoothies, pá, quer dizer... É tudo... Tem nomes de Antiox, Energy Plus. Shot... Como diria Arnaldo Matos, everything is... Bom... Traduz lá essa frase do Arnaldo Matos. Everything is... A horror. Exato. Portanto, Joné, terminamos então contigo sobre este assunto. Tu que és um especialista em centros comerciais. Estás mais do lado de Zé Pedro Silva, com mais temperamento ou menos temperamento de Maria Escaja? Como eu sou um centrista iluminado por
pelo espírito conjunto de todos os centristas iluminados na história, eu estou exatamente no meio da posição deles os dois, porque sou, não é, melhor que ambos, moralmente, pelo menos. Mas não, estava a brincar. Era coisa de Rui Rio, para se dizer. Mas eu teria feito ali um concerto com os polícias, atenção, mesmo ali uma coisa meio anarquista, mesmo a começar a fazer barulho para cima dos polícias. A posição que eu tenho é, aquilo tem um proprietário, portanto, sim senhora. Portanto, nesse sentido, estou um bocado com o Zé Pedro Silva. A falta de sensibilidade que há, a falta destes espaços, eu ponho isto de uma maneira diferente, que é, devia haver um espaço daqueles que a Câmara construiu. Se há procura para aquilo, a Câmara ou comprava aquilo e alugava a preços ajustados e não inflacionados aos artistas. E essas experiências existem um bocadinho pelo país, as residências e assim existem. E até muitas vezes de malta privada. Portanto, existem residências, existem espaços todas partilhados. Portanto, havia ali uma solução. Como diz o José Pedro, estas pessoas normalmente não têm boa relação, portanto, também não se quis criar a solução. Quis criar a solução, eu não sei como é que aquele silo funciona. Não sei se é aquele silo ao pé da Câmara, tipo no centro do Porto ou não sei se é esse. Mas esse sítio nem é mau, se for esse. E o Porto tem esse problema, que é que tem silos automóveis, que são coisas horríveis e que não deviam existir. E, portanto, tenho pena que não haja uma solução mais construtiva, tenho pena que isto seja sempre feito à bruta, mas quero deixar aqui o meu take daqueles que vocês dizem, como é que tu dizes estas coisas, as pessoas vêm para te bater, mas esta coisa de que o Porto é a cidade da arte e da cultura e são pessoas sensíveis e abertas e, portanto, não se percebe como é que tratam assim as artes. Não, o Porto é o Rui Rio e o Rui Moreira. São estes gajos de bola para a frente, brutos, mais casas, que acham que cultura é para pessoas com orientações sexuais diferentes, que é para não dizer isto de uma forma demasiado cancelável, e que, portanto, que não pode ser e vão-se todos lixar e saiam daqui que eu preciso fazer um hotel que isso é que dá dinheiro ao fim do mês. É uma cidade de merceeiros e negociantes e quando dá jeito, o Porto é o centro empresarial de Portugal e quando dá jeito é a cidade da alta cultura e não, são a segunda cidade de Portugal. Tem coisas que Lisboa tem de uma maneira, coisas que Lisboa tem de outra. Gajos a tentar fazer dinheiro, gajos que gostam de ir ao teatro. Os gajos que gostam de ir ao teatro são menos, como em qualquer cidade menor que outra, do que na cidade maior. E, portanto, também há menos pessoas de esquerda, há menos sensibilidade para estes temas e há este tipo de presentes da Câmara bola para a frente. Há um bairro social, dinamita. Para onde é que as pessoas vão? Logo se vê. O Porto é isto. Quererem vender-me o Porto como a cidade da sensibilidade, das artes liberais e da esquerda e de como é que podem fazer isto? Não, isto é a maneira como os eleitores do Porto gostam que a cidade seja gerida, porque vão em 20 mandatos disto, mais 40 mandatos do Pinto da Costa. Esta malta não é assim, pá. Não vale a pena acalentar muitas esperanças numa revolução das sensibilidades de gente que está ali, tipo, há resultados, não há, adeus, até à próxima. Não, abstrações como a cultura, não digo que não haja pessoas para isso no Porto, lá está, em todas as cidades. Não. O meu ponto essencial é o Porto não é especial. E não é o farol de não sei quê de Portugal, não é? É uma cidade como as outras. Como Lisboa é uma cidade como as outras. E, portanto, tem estas asneiras porque os eleitores do Porto votam desta... E o que me chateou mais neste discurso todo do stop e não stop foi esta conversa. Como é que numa cidade como o Porto, é uma cidade como as outras, que, como a maioria das cidades, tem uma quantidade grande de gente que está preocupada com o facto da Câmara dar dinheiro ou não, acima de qualquer outra coisa, e, portanto, correm com as pessoas para fazer hotéis, sim. É nisso que as pessoas votam. Muito bem, nós terminamos Deixa-me só agora... acrescentar aqui uma coisa. Sim, rapidamente.
saiu uma sondagem da RTP Católica, a sondagem da Católica para a RTP Antena 1 em Público, que diz que Mariana Mortágua é a líder com a melhor nota de todos os líderes de partido. Por amor de Deus. Vamos então mandar as pessoas, isto agora de repente, sinceramente, vamos mandar as pessoas, olha, só não, vamos mandar as pessoas para um sítio. Ponto, aqui para o mesmo ponto aqui. Vou-vos começar a silenciar, eu que acho que tenho esse poder. Mas, Bom, eu acho que essa Maria Escara está feliz porque a Maria Mortágua começou há um mês, portanto está com a melhor nota, porque ainda não pôs a mão na massa. foi ainda só o primeiro. Isto aqui não se fala assim de Mariana Mortágua, isto aqui. Vá, menos. Olha, e até te digo, não vais levar um corretivo de banho frio do que Exato. Como diz o povo, e o povo é sábio, entrada de leão, saída de sendeiro. Cuidado, hein? Ora bem, Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? Esse segmento nunca se começa com o G. Assim. Muito sinceramente, aqui no meu oráculo, para quem está a ver no StreamYard, eu tenho ali que sou o Ken, porque estreou a Barbie. Estreia amanhã. Pronto, estás a ver. Mas porquê é que me estás a corrigir? Quer dizer, as pessoas podem estar a ouvir Vocês amanhã. Vocês me corrigem eu quando vem para o meu... Ai, não. Anda lá. Mas, portanto, eu não vou ver, mas recomendo, porque aquilo... Eu digo uma coisa. Aquilo não fará... Com tanto cor-de-rosa, aquilo não pode dar coisas gastrointestinais. Aquelas coisas que às vezes as pessoas ficam com as cores. Não estão a perceber o que eu estou a dizer. Quando a coisa é muito psicadélica. É que toda a publicidade... Isso é quando se manda ácidos, mas acho que não faz o filme da Barbie. Não, é que toda a publicidade aquilo é tanto cor-de-rosa que eu acho que a pessoa deve ficar um bocado enjoada a meio. Gastou-se mesmo as coisas de cor-de-rosa, segundo consta. E nos Estados Unidos, logo foi. E depois, como eu subscrevi novamente, que já não tinha isto subscrito há muito tempo, mas o Disney Plus, eu divirto-me imenso, e há pouco vocês estavam a gozar, nem sei, acho que era em off, quando estávamos a falar, só nós, mas eu de facto, mais do que séries, era em off, mais do que séries e Friends e essas coisas todas, eu gosto muito de ver, do pouco que vejo de televisão ou dessas coisas, gosto muito de ver os documentários. E o Disney Plus tem uma coisa absolutamente extraordinária, que eu não sabia, que é ter tudo o que é da National Geographic e de outros e não sei o quê. Bom, então isto para dizer... logo quando abres, mas sim, também podes... Não, mas eu não sabia que era o catálogo todo, percebes? Ou seja, sabia que tinha lá coisa, já tinha visto, mas não sabia que aquilo tinha... Só gozar contigo, não precisas de justificar. Não, mas eu mereço. Agora, tenho descoberto coisas maravilhosas e eu recomendo apenas duas que foram as que eu vi mais recentemente. Uma série sobre o 11 de setembro, que é uma visão, já vimos milhares, eu sei, mas é uma visão de sobreviventes que não mete política nenhuma, que não se vê onde é que George Bush estava naquela hora, que não mete nada das relações internacionais, é puramente do acontecimento e puramente uma visão, o olhar de quem lá esteve, dos bombeiros e tudo isso. E eu acho que tem uma série de episódios. Eu fui aquilo tudo de seguida, porque aquilo é de facto muito interessante, porque é uma visão um pouco diferente daquelas a que estávamos habituados. Não sei se é uma coisa recente ou não, eu nunca tinha visto, portanto, para mim foi a estrear. E há vários documentários sobre a Coreia do Norte, que têm aquela graça da dificuldade de se conseguir fazer documentários sobre um país que é completamente fechado, não é? Mas há um deles... eu não sei dizer o nome, mas também há só um ou dois, portanto também não é difícil de descobrir, mas que é de um fotógrafo que lá esteve. Uma visão desse fotógrafo e das dificuldades que enfrentou também é muito interessante. E ambos, portanto, 11 de setembro e a questão da Coreia do Norte, são sempre não só interessantes de um ponto de vista, enfim, sei lá, da curiosidade dos acontecimentos, mas também grandes lições, não é? Porque convém que nos recordemos sempre, coisas que às vezes nos vamos esquecendo com o tempo sara tudo, mas convém que nos vamos recordando das coisas e portanto são estas as minhas recomendações, não tenho outras. Olha, eu faço também duas recomendações, estava aqui à procura do nome da senhora porque eu nunca consigo dizer. Primeiro, o Zé Pedro Silva disse que amanhã estreia a Barbie e também vai estrear outro filme que é o Oppenheimer. Houve aí um acontecimento que já eu não me recordo disto ter acontecido, pelo menos há pouco tempo, de muita ansiedade à volta de dois blockbusters de verão, e são estes, é a Barbie e o Oppenheimer. Barbenheimer. Exato, o Barbenheimer foi um sucesso de redes sociais. Vamos ver se vão ser um sucesso de bilheteiras. É disso que se fala muito
nos jornais se conseguem, de certa forma, ir salvando um bocadinho as salas de cinema, porque eu a semana passada fui ver o Tom Cruise e parece que o último filme não está a render assim tanto dinheiro, apesar do senhor se desmembrar em vídeos e em promoções e em tudo e mais alguma coisa. Portanto, se estes dois não salvarem, estamos de facto entregues às plataformas de streaming e mais vale mandar fechar os cinemas. Depois, outra sugestão, mais indie, um filme que eu vi agora esta semana num festival, que é o 20 mil espécies de abelhas. Nós aqui há pouco tempo falámos das questões de transgénero, LGBT, saiu este filme aqui, é sobre uma criança de 9 anos que não se reconhece no género que tem, e é um filme, eu diria, que pode ser polémico, mas eu acho que ele não se atravessa nessa polémica. Portanto, é uma história bastante simples de como é que uma família lida com uma criança que não reconhece o nome que tem. Chama-se 20 mil espécies de abelhas. Já agora existem mesmo 20 mil espécies de abelhas, que eu acho que é sempre divertido. E é um filme espanhol, neste caso basco. Não vai entrar aqui em grandes polémicas, mas estreia amanhã também nos cinemas em Portugal. Joné, vais mandar as pessoas onde? Tenho bem sítio, porque o sítio que eu tenho para mandar é para a semana. E eu ainda podia mandar no episódio da próxima semana. Mas assim tem tempo para se preparar. E eu para a semana invento outra coisa qualquer. Mas ia mandar as pessoas ao Festival Músicas do Mundo, que é onde eu vou. Isso é em Sines, não é? É em Sines. E começa dia 24, 25. Não sei quando é que começa. Mas pronto, é para a semana. É muito giro. Eu vou lá ouvir Gilsons, que é uma banda brasileira que eu gosto muito. E pronto, é a minha recomendação. Eu tenho de... Vou-vos fazer esta pergunta, porque eu não me lembro. Eu estou a ler um livro e eu sinto que o recomendei no último episódio em que estive. Mas se calhar não o recomendei. Nós também não nos vamos lembrar. Mas já foi há tanto tempo, não é? Foi há Portanto, duas podes semanas. arriscar. Eu vou ouvir e vejo se recomendei ou não. Eu recomendo para a semana ou recomendo agora. Mas eu acho que vou guardar. Por favor, agora fazermos uma pausa. Tu vais ouvir o que é que Qual é que é? Qual é que é? Diz-me lá. Diz lá o nome. É um livro que se chama Rule Nostalgia. É uma brincadeira. Não me diz nada. Não, acho que não. É uma brincadeira com Rule Britannia. Já recomendaste na SIC. Não, recomendou aqui. Recomendaste? É? Sim. Pronto. Recomendei. Eu tinha quase certeza que já tinha recomendado. Então não Falaste nisso repitas. quando ias começá-lo, sim. É que eu estou a acabar e, portanto... Muito É um bem. update, continua a recomendá-lo, é bom saber. Continua a ser bom. É isso, continua a ser bom. Exato. Mantens a sugestão. Para terminar, Maria, vais mandar as pessoas onde? Vou repetir uma sugestão da semana passada, mas como... Olha... Mas nunca é demais. É o concerto da Margarida Campelo, amanhã às 19 horas no Lux, no terraço do Lux. Vou também sugerir que vão ao concerto do Benjamin, que será no Castelo de São Jorge, dia 29 de julho, é um sábado à tarde, penso que às 19. Olha que bem. E vou também dizer, Zé Pedro, se queres falar por cima de mim, pões em mute. Fui eu. Eu não falei. Ah, não? Calma. Quem é que falou por cima? Eu disse, olha que bem, porque estou interessado nessa... Pela primeira vez dizes uma coisa em que eu estou interessado. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Até já te mandei a um concerto da Ruth Marlene, no qual tu até estavas interessado, mas achaste que era no outro dia. Enfim. Pronto. Voltando à minha última recomendação. Segunda-feira, digo-vos já as horas exatas para que saibam, haverá outra nova concentração em frente ao Stop, no Porto. E será bolas, achei que tinha guardado. Pois é, isto de facto às vezes dá jeito de saber onde se mandam as pessoas. Não, eu sei onde é que estou a mandar as pessoas. Eu penso que é às 14, mas eu não tenho a certeza absoluta. Olha, mais vale as pessoas chegarem cedo e depois logo se vê quando começar a concentração, não é? Mais vale chegar cedo. O melhor é irem cedo. Eu penso que é às 14, exato. mas também pode não ser. Portanto, o melhor é ficarem atentos às redes sociais da Capicua, por exemplo, onde isso será certamente partilhado. Muito bem, manifestações, livros, filmes, bem, isto de facto uma pessoa nem consegue ir de férias com tanta sugestão. Está feito mais um dia de reflexão, até para a semana, estamos quase em agosto, o que quer dizer que vêm aí uns dias de reflexão especiais, ou não, mas estamos em agosto. Não vou estar especiais aqui são todos. Mais ou menos. Ouçam-nos em todas as plataformas e mais algumas. Provavelmente já entramos noutra plataforma, que todos os dias há plataformas novas. E até para a semana, está bem? Olha, saúde, cuidem-se e ponham protetor em todo o lado, está bem? Obrigada. Adeus. Não são vocês, são as outras pessoas, que eu sei que vocês são pessoas que se protegem.
Ok. Tchau. Eu não ponho Vá. protetor. Beijinho. Enfim, acabamos com essa nota. Adeus. Beijinhos de Mas não saúde. põe protetor? Adeus. 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.